profeta Abacuque. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Livro de Abacuque, capítulo 1. Todos acharam? A epígrafe diz: o questionamento de Abacuque. Diz assim, do versículo 1 até o versículo 7. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, até há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não querereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Versículo 7. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Sentados nesta noite, quem está glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Como de costume, eu quero perguntar quem nesta noite viu ouvir a voz do papai. Aleluia. O Senhor já está falando. Aleluia. É o erro dizer que Deus só fala na hora da palavra. Não. Deus fala quando quer, como quer, e Deus usa quem quer. É verdade. E nessa noite não vai ser diferente. Eu creio que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele vai nos usar. Estava em casa hoje meditando sobre o livro do profeta Abacuque e Deus me deu esta palavra. E o tema que Deus me deu aqui no púlpito mesmo, eu queria compartilhar com os amados nesta noite, e é o seguinte: os estranhos caminhos de Deus. Vamos repetir? Os estranhos caminhos de Deus. Por que estranhos? Porque muitas das vezes foge a nossa compreensão. Eu estava hoje meditando sobre o profeta Abacuque. É interessante que no primeiro capítulo do profeta, ele questiona o Senhor. Ele contempla a situação do seu povo. Ele conhece ali a crise existente naquela nação e questiona o Senhor, dizendo: Senhor, gritarei violência e não salvarás? Essa visão que o profeta tem é uma visão que muitas das vezes ela vai parar sobre nós. Para. Essa visão é uma visão que, se nós não vigiarmos, teremos dessa geração. É quando você liga a tua televisão em casa, né? No SBT, na Record, ali na Globo, e você vê um repórter e você vê somente violência, somente homem matando a sua companheira, pessoas ali sendo violentadas, pessoas sendo assassinadas, e parece
que Deus não está contemplando. A igreja na terra está passando por um período de dificuldade. Em Lucas capítulo 18, versículo 8 está escrito: se porventura o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É a pergunta que Deus nos faz nesta noite. Algumas pessoas, elas estão no caminho, caminhando com Jesus, mas ao mesmo tempo que estão caminhando com Jesus, elas estão questionando a soberania de Deus. Há pessoas nesta noite que entraram por essas portas, que Deus tem uma chamada, que Deus tem um projeto, que Deus até está conduzindo pelo caminho, mas ainda estão questionando com Deus o fim do seu propósito. Sabe de uma coisa desta noite? Deus não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Talvez você olhe para a sua situação aparente e momentânea e diga: Senhor, aonde está a tua providência? A nossa dificuldade é como profeta nesse momento. A nossa tendência é olhar para as circunstâncias. A nossa tendência é olhar somente aquilo que nós podemos contemplar com nossos olhos. Mas nesta noite, eu clamo você, eu convido você nesta noite a olhar para o Senhor Todo-Poderoso e dizer: Senhor, Deus está no controle de tudo. Ainda que eu não veja, ainda que eu não possa contemplar, Senhor, eu creio na tua providência, eu creio nas tuas mãos, Senhor, que cura, que salva e que liberta, Senhor, porque tu está no controle. Tu não mudou e tu não muda, Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu grandioso nome. Satanás vai tentar tirar a tua visão da eternidade e colocar a tua visão no terreno. Na passagem do capítulo 3 do livro de Daniel, vamos ver 3 homens sendo sentenciados à morte por causa da sua fidelidade ao Senhor. E é interessante que o rei manda chamar aqueles 3 homens. E aqueles 3 homens, eles desafiam aquela liderança naquele momento, dizendo: ó, o Deus que nós servimos tem poder de nos livrar. Mas se não livrar, saiba tu que nós não vamos nos prostrar. Aleluia. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego era uma fé não somente na providência do Senhor. A sua fé estendia isso, a sua fé estava na eternidade, daquilo que Deus podia fazer, não somente naquele momento. Rebidacia com Maradaça, nessa noite, Deus nos diz: não, eu não sou Deus somente de hoje, não. Eu sou Deus de dúvida, como nasce do amanhã e da eternidade. Eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle. Glória a Deus. Algumas pessoas querem que Deus faça assim. Que faça na segunda-feira: Senhor, se tu não bradar, Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, se tu não abrir essa porta amanhã, Senhor, eu vou sucumbir, Senhor, eu não vou aguentar, não, igreja. Aquele que te chamou, Ele está trabalhando na dúvida, Senhor, não nasce na tua essência, na tua estrutura. Sabe por quê? Aquilo que Deus nos prometeu, igreja, é grande, é glorioso. E Deus, o Senhor, Ele quer nos levar na saia, Ele quer nos na saia, nos conduzir num caminho de mais intimidade com Ele. A nossa dificuldade é pensar que Deus só trabalha no natural. Repito: meu Deus está trabalhando no sobrenatural. É por isso que você ainda precisa passar por alguns momentos, porque há pessoas que elas serão tocadas por Deus. Sabe para quê? Para despertar. Porque estão ainda apegadas ao natural. O homem natural não compreende, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. É por isso que vemos tantas pessoas dentro das igrejas vivendo uma vida superficial. Você conversa com o irmão, você conversa com a irmã, você conversa com aquele homem, aquela pessoa núbida cedo não nasce. Você observa e você contempla o que? Está faltando o olhar para a eternidade. Quantas vezes eu olhei
para o meu quadro, para o meu estado, deixando de olhar não para a promessa, mas para quem prometeu. Quantas vezes deixamos de olhar para o Deus que tudo pode, e o nosso olhar fica na promessa. E interessante, quando Deus fala algo, muitas das vezes não vai ser de acordo com a nossa realidade. É como se Deus prometeu uma casa própria e você não tendo nem dinheiro para pagar o teu aluguel. O que é isso? Isso é o Deus que tudo pode. Aleluia. Os estranhos caminhos de Deus. Deus poderia muito bem, quando Adão pecou no Éden, se manifestar com juízo ali, matar Adão, exterminar Eva. Mas Deus escolheu e Deus quis dar uma nova oportunidade para o homem. Sabe por quê, igreja? Porque o nosso Deus é o Deus das oportunidades. O caminho que Deus está te conduzindo, quem sabe aparentemente aos teus olhos, vão ser caminho de morte. Você olha para a tua situação e você não vê mais jeito, mas saiba de uma coisa: só Deus tem a última palavra para a tua vida. Aleluia, meu Deus. É interessante que parece que Deus complica para depois trazer solução. Mas sabe por quê? Deus é especialista no impossível, igreja. Para que seja milagre, tem que ser na área do sobrenatural. E nós temos que entender uma coisa: Deus quer que a minha vida reflita a sua glória. Deus quer que o meu testemunho possa impactar outras vidas nessa dimensão. Aí sabe que Deus faz comigo? Me conduz pelo deserto. Porque caminho de crente é no deserto. Deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de dificuldade. De dia, 50 graus Celsius. À noite, abaixo de zero. Mas Deus até no deserto se manifesta. De dia, uma nuvem para trazer refrigério para a tua alma. Porque a presença de Deus traz refrigério. Você pode estar no mar revolto, mas a presença dele para a tua vida trará paz. Por quê? Porque paz para o mundo é a ausência de guerra, mas para nós é a presença do Senhor. Porque Ele é o príncipe da paz. Muitas pessoas, muitos governos falam em paz, mas investem mais em guerra. Por que esse mundo está nesse caos? Sabe por quê? Porque se esqueceram do Senhor. Se fala tanto em paz, se fala tanto em amor, se fala tanto em justiça, mas o que nós mais temos no Brasil é corrupção, é mentira, é hipocrisia. Mas eu louvo ao Senhor, sabe por quê? Porque Jesus de Nazaré veio mudar tudo isso. Ele tem a última palavra para esta geração, para a tua vida, para a tua família, para a tua história. Ele tem a última palavra para mim e para você. Glória a Deus. Por isso que ele desceu, igreja. Ele desce, igreja. Sabe o que é isso? Eu falar para você, descer hoje é fácil. Você vem aqui na frente se ajoelhar, acho fácil. Desce, pastor, agora. Mas Deus, assentando no trono de glória, aonde os querubins, aonde os serafins, aonde os anjos adoram, de dia e de noite, dizendo: santo, santo, santo. Jesus tirou a sua coroa, tira as suas vestes de glória, vira homem, ele desce, não nasce num palácio, não, nasce numa manjedoura, se fez pobre pelo homem e pela humanidade. E hoje, dia 25, se comemora um Natal utópico. Por quê? Se fala mais em Papai Noel, é um comércio, não se lembra daquele que faz o aniversário. Ainda que sabemos que o dia 25 não é dia do nascimento de Jesus. Tudo hoje nesse sistema, nesse mundo,
é voltado para que eu e você nos afastemos do Senhor. É difícil hoje você ver pessoas se reunir para orar no dia do Natal. E nesse dia de Natal, para mim, em alguns lugares, é muita hipocrisia. Pessoas que falam mal de você, pessoas que brigam com você o ano todo. Aí no dia do Natal está Feliz Natal. Para mim é hipocrisia. Nós temos que aprender, irmãos, que esse mundo, que esse sistema, ele é corrompido. A televisão, irmão, os programas são para destruir a tua fé. A novela é para te corromper. Os programas é para dar ênfase à prática homossexual. Sabe para quê? Para você achar normal. E se você levantar a mão para falar, você agora é homofóbico, é crime. Eles querem convidar a saia, eles querem fechar a boca da igreja, mas não podem. Sabe por quê? Porque quem abriu essas portas aqui foi o Deus Todo-Poderoso. Glória. Quem levantou a igreja, Rebidarácia como Nácia, foi um Deus que pagou um alto preço por mim, por você. E sobre esta igreja tem sangue precioso, sangue carmesim. Nesta noite ele está aqui, igreja, e quer pelejar por você. O Senhor se apresente nesta noite, o caminho é dele, Rebidarácia. Então faça a sua vontade, porque ele é Senhor. Glória a Deus. A nossa maior dificuldade é obedecer a voz de Deus. Porque da glória é gostoso. Colocar o estereótipo de crente não é difícil. Hoje comprar uma Bíblia no Brasil é tão fácil. Hoje dizer que o evangélico hoje virou modismo, todo mundo é gospel. E até samba, pagode, funk gospel hoje. Mas quando você olha para aquela árvore não tem fruto. Fruto digno de arrependimento, você não vê mais mudança. Você não sabe se é crente ou se lá para me darás. Tu tem que perguntar se tu é crente. Não tem brilho. Pessoas possam muito e dizem que é evangélica. Sabe o que é isso? É o tempo do fim, onde a igreja, onde a noiva do Cordeiro tem que se posicionar, dizendo não para o pecado. Esse negócio de não ter nada a ver. Aí estamos nas igrejas, na casa de crente, e o diabo está destruindo. Mas nessa noite, é poder no sangue de Jesus na minha vida e na tua vida aqui nesse lugar. Aleluia, Deus. Diga não para o diabo, não para a fofoca. Quantos lugares se abre a porta, irmão, para o disse-me-disse? Por que ninguém me procura para fazer fofoca? Procura, gente. Eu vou dar logo uma marretada. A frase que eu mais repito a minha esposa é: amor, não vamos julgar. É Deus que julga. Quem sou eu para julgar alguém? Eu posso avaliar, porque eu tenho um senso crítico. Agora, condenar não. Condenar não. Porque cada um de nós iremos prestar conta diante do Senhor, igreja. Você vai prestar conta da tua vida. Tem pessoas que se escondem do pastor. Eu já vi isso. Irmão, esconder de mim é mole. Esconder de homens é fácil. Mas ninguém poderá se esconder daquele que tudo pode. Tem pessoas que se ausentam para pecar. Mas o Senhor, igreja, Ele vê tudo. Deus conhece a intenção do nosso coração nessa noite. Elevará-se, meu comandante. Elevará-se. Eu sei que esse tipo de mensagem não dá ibope. Eu sei que isso hoje não atrai mais muitas pessoas. Mas o meu compromisso nesse lugar é com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, glória a Deus. Meu Deus, Deus está irado com essa geração, igreja. Esses títulos evangélicos que não têm compromisso com Deus e nem com a sua obra. Levarás tanta igreja hoje, em cada esquina tem uma igreja. Mas você não vê mais levanta tirando, não vê mais poder de Deus. Sabe por quê? Porque perderam o temor. As pessoas estão brincando com a igreja e com Jesus. Trocam de igreja como se troca. Não me dará ser.
Jesus, irmão, está procurando hoje. O mestre procura as pessoas para se apresentar e dizer: Senhor, eu quero pagar o preço. É triste dizer isso, mas o que está acontecendo? Só que o difícil hoje é o seguinte: você que sabe que é notório, você se apresenta para trabalhar, aí você se decepciona e fala assim: como é que vai ser? Aprenda uma coisa desta noite: aonde Deus te plantar, faça o teu melhor, porque o teu trabalho não é vão no Senhor, você faz é para Jesus. Você faz é para Jesus. Sai de casa cedo hoje, calor danado, fazer uma visita. Eu falei: amor, só planta quem colhe. Ou melhor, só colhe quem planta. Eu quero plantar para a eternidade. Eu tenho plantado? Eu tenho plantado. Então você vai comigo. Agora, se você não está plantando, se você está com essa música secular aí de um pagador que diz: deixa a vida me levar, cuidado. Deus vai te esperar você lá no juízo. Quantas pessoas Deus está falando, e a pessoa não quer se posicionar mais com o Senhor. Aí Deus para de falar. Deus para. Vai pecando. Vai. Ebi narasaio, elevara subir como noce, elevara subir como nada. Perdeu o temor de Deus. Pior coisa, consciência cauterizada. A consciência nem acusa mais. Perdeu a sensibilidade. Mas Deus ele quer que você entre pelo caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a porta. E o meu caminho é estreito. Quem está pelo caminho estreito, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Olha que o profeta diz: vede entre as nações, versículo 5, e olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Aí diz assim: vou levantar os caldeus. Aí o profeta: calma aí, eu estou reclamando, questionando, porque o povo de Israel está em pecado, tu vai levantar um povo mais pecador para ser juízo? Não entendi nada. Irmãos, quem disse que você tem que entender os desígnios de Deus para a tua vida? Tem coisas que você não vai entender hoje, não adianta, mas amanhã tu vai entender. Marcas que hoje você teve no passado, hoje pode estar até aberto, mas quando cicatrizar e você olhar, você vai lembrar: aqui, se não fosse a mão de Deus, eu não tinha suportado. Aqui, eu lembro, Senhor, foi aquele livramento que tu me deu. Marcas servem, sabe para quê? Para demonstrar o amor e a misericórdia de Deus para com a sua criação. Deus nos marcas. Deus nos dá marca, sabe para quê? Para reconhecermos que nada somos limitados, somos falíveis, mas servimos a um Deus que tudo pode, que nos escolheu para fazer a diferença nessa geração. E se nós negligenciarmos a nossa chamada, cuidado, grande vai ser a cobrança. Abacuque, olha só, ele passa por um processo. No capítulo 1 ele questiona ao Senhor: Deus, como pode? Violência, situações contrárias, juízo pervertido, onde tu está? Assim também em nossos dias está acontecendo. Temos observado tantas coisas. Esse escândalo da Petrobras, meu Deus, parece que quanto mais puxa, mais pessoas corruptas para a revidaraça vão ser apresentadas. Eu sei que um dia vai chegar lá, uma hora vai chegar na presidência, uma hora vai chegar, mas parece que o povo não está só preocupado com o futebol, só preocupado com o Natal. Fizeram toda a questão por causa de 20 centavos e agora se casam por se casam por causa de milhões. Eu não entendo, evangelista. Que nação é essa que trocou o Senhor por uma senhora? O meu Deus, ele é Senhor. O meu Deus é Senhor. Glória. Aleluia, Deus. O braço se apostatou.
no Senhor. Porque isso pode falar, isso é amuleto. Revidarás. Tem pessoas que em casa abrem o Salmo 91, o Salmo fica amarelo, mas ele não lê. Sabe o que está escrito no Salmo 91? O que está escrito? Aquele no Altíssimo. Para quem é a promessa? Para aquele que habita. É para aquele que habita. Se tu está habitado, a promessa é para você. Relevar a sário. O mundo pode estar em caos, mas Deus te diz: eu estou no controle. O Brasil está num momento crítico de crise política, porque o mundo já está em crise. Mas não se assuste não. Isso é uma preparação para o anticristo. Ele vai surgir. Não pode se apresentar, porque ainda há um que o detém: o Espírito Santo e a igreja do Senhor. Ele não pode se subir. Ele não pode se revirar, se apresentar como pessoa, porque ainda há um que o detém. Você como igreja, o Espírito Santo resiste a ele nesta terra. Mas já pensou o que vai acontecer com este mundo quando ele subir? Já pensou o que vai acontecer? Bom, por causa de alguns reais, tem pessoas vendendo a sua fidelidade com Jesus. Relevar a Síria como Maragás. Mas a tua fé, igreja, tem que ser inabalável. A tua confiança em Deus, esse que é o mistério dessa noite. Aqueles 3 jovens, eles tinham uma fé, uma confiança, que mesmo se Deus não se manifestasse com livramento, eles sabiam em quem tinham crido. E nessa noite você tem que saber em quem você tem que habitar, em quem você tem crido nas últimas horas. Deus poderá não se manifestar como você quer. Deus pode permitir tragédia na tua vida, porque Ele é Senhor. E aí? Onde está a tua fé? Somente na providência? Só nas circunstâncias? E se Deus fechar a porta? E se aquele ou aquela que você tanto ora descer a sepultura? E aí? Vai sucumbir? Vai deixar de adorar? Não pode. Sabe por quê? Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E se a tua fé é essa, o diabo será envergonhado da tua vida. E nessa noite eu convido você a adorar o Senhor, revidar a face como anúncia, adorar a Deus mesmo em meio à tua adversidade, como Paulo e Silas fizeram. Isso é que choca essa geração. Isso chocou aquele cárcere, fez aquele cárcere, teve o seu alicerce imobiliará, seu filho. Sabe por quê? Quem pode descrever adoração em meia dor? O natural é murmurar. O natural, ser preso por causa de Jesus, não. Isso. Já pensou? Pastor Williams Cunha, preso, está lá no Bambuquara. Aí muito crente sabia que ele não saiu danado. Hoje a visão é essa. Mas lembra lá atrás? Ser crente era ser perseguido. Ser crente, você é crente agora, perdeu tudo, dá o teu carro, dá tudo. Tinha que fugir. Hoje não, hoje ser crente é motivo de pessoas se agregarem sem compromisso com o Senhor e ninguém falar nada. Eu estou estudando a rádio do dia, tem um cantor, Regis 10, isso? Ele falando, eu gostei que ele falou. Ele falou assim: eu era nem convertido direito, pastores me colocavam no púlpito, eu não voltava mais lá. Hoje assim, o cara sai do meio artístico, amanhã já é pastor, aí depois tem escândalo, aí quem sofre somos eu e você, porque somos rotulados. Hoje a palavra pastor não tem mais peso, porque é tanto homem sem compromisso, tantas pessoas que são indicadas pelo homem, não por Deus. Mas irmãos, eu sei de uma coisa, eu fui chamado pelo Senhor em você. Eu fui chamado em você. Se você foi chamado, levanta a mão e dá um glória a Deus, aleluia, neste lugar. Sabe por quê? Eu fui chamado por Deus. Já testemunhei aqui a minha vida, um pouco dela. Eu sei quem me chamou. Você sabe quem te chamou? Se você tem certeza da tua chamada, se apresente. Dê o teu melhor. Porque amanhã pode ser tarde demais.
para fazer o que você pode fazer hoje. Perdoe mais, ame mais, se humilhe mais, desça mais, porque assim iremos prevalecer diante desse sistema. Abacuque no capítulo 1 ele questiona, e Deus apresenta um plano. Esse aqui é o projeto. Mas Senhor, Deus, não pode. Tem pessoas assim. Deus tem um projeto, e Deus é tão tremendo que Deus não começa pelo início, Deus começa pelo fim. Mostra, a pessoa questiona, não Senhor, não assim não, faz assim, não, e faz como Ele quer. Repito, meu Deus, Ele faz como Ele quer. Aí Deus se apresenta no capítulo 1. No capítulo 2, Abacuque vai, né, fica mais ligado com o Senhor. Ele sobe na fortaleza, ele vigia. Só que o mistério está no 3. Vamos ler, para encerrar agora a pregação. Olha o que ele diz. Na Bíblia está a oração de Abacuque. Mas no versículo 17 era onde Deus quer nos colocar. Vamos ler. É onde você tem que estar. Nesse tempo de apostasia, tu tem que estar aqui. Nesse tempo de inversão de valor, você tem que estar aqui. No versículo 17. Porque a fé de muitos não vai suportar. A confiança em Deus nos últimos dias, muitos vão naufragar na fé. Porque não está aqui no 17. Aonde Deus quer transportar a sua igreja. Olha o que diz o texto. Ele diz: porquanto ainda, eu comigo, ainda que a figueira não floresça. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto, Davi, o produto da oliveira, vive, e os campos não produzem o quê? mantimento, As ovelhas da manada sejam o quê? arrebatado, E nos currais não haja o quê? gado, Todavia, aí está o mistério. Aí que está ser cristão. Aí que é o mistério. Porque ser crente só vitória, todo mundo quer. Entrar na igreja, fazer uma campanha e ter solução rápida, todo mundo quer. Agora aqui que está o mistério. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. aleluia, Deus. Tu está preparado para a perseguição que vai se levantar no Brasil? Está pensando que vai melhorar em 2015? Vai não. Vai piorar. Eu tive um telefonema agora de um varão, servo de Deus. Ele é até de Marinha. Ele falou comigo, já estava ligado lá. Ele falou: varão, pastor, muitos pastores vão descer sepultura, inclusive esse que desceu aí, né, que era dos, né, o Marcos Bola aí, que pregava o negócio de prosperidade aí, Deus está falando, eu sei disso. Deus vai começar a passar a espada, vai começar a matar muito crente que está brincando com Deus. Sabe para quê? Para voltar o tempo lá de Ananias e Safira. Para que Deus matou Ananias e Safira? Lembra? Encerra agora. Sabe por quê? Porque eles mentiram acerca do valor. Eles venderam por 100 mil, falaram pro Pedrão: olha, pastor Pedro, vendi por 80, tá aqui a minha parte. Por causa da mentira, do valor, eles morreram. Por que hoje pessoas que fazem pior não morrem? Por quê? Porque naquele momento o nível de santidade, irmão, estava lá em cima. Mas Deus não mudou não, Deus. Deus vai voltar ao mesmo nível para a igreja pré-arrebatamento, eu creio nisso. Pessoas que estão bem assim, meio barro, meio tijolo, não vão suportar a batalha. Mas uma coisa é certa, e eu creio nisso. Ainda há 7 mil que não dobrarão e não dobraram o seu joelho para Baal. Hoje, a minha esposa, ela deu um sonho, achei interessante o sonho dela. Falou: amor, eu tive um sonho. Eu vi um espírito saindo da terra. E esse espírito só se manifestava quando as pessoas entravam na internet. E quando aquelas pessoas entravam na internet, aquele espírito, ele prendia as pessoas com amarras espirituais. É o que você vê hoje. Tem crente
que não vem para a igreja para ficar no Facebook. Tem crente que não vem para a igreja para ficar em casa vendo televisão. Tem crente que não ora, que não lê Bíblia, mas não sai da internet. São amarras espirituais. Mas Deus, nos ajuda, Senhor. Nós queremos, Senhor, sermos teus discípulos. Não queremos, Senhor, fracassar nessa missão a qual Tu nos deu para marcar esta geração. Eu quero recitar o que diz em 1 Coríntios 9, 27, e convido a você a ficar de pé. Paulo diz: antes subjugo meu corpo por servidão, para que pregando aos outros não venha a ser reprovado. Uma coisa é pregar, outra coisa é viver o que prega. Nós temos que, a cada dia, pedir ao Senhor que nos dê graça para pregarmos e vivermos o que pregamos, para ouvirmos a palavra e sermos praticantes da mesma, para que possamos, no Budará subir como nasce, impactar esta geração. Porque no Brasil tem muitos evangélicos, mas tem poucos servos do Senhor. Eu convido você nesta noite. Você sabe como você entrou por essas portas. Você sabe qual é um dos sintomas que o médico ele detecta uma enfermidade? É a temperatura. Em Apocalipse 3 ele diz: não é quente e nem fria. Morno. Tem crente assim, tá morno. Um pé no mundo e um pé na igreja. Uma hora está orando, outra hora está murmurando. Uma hora está louvando o Senhor, outra hora está cantando música do mundo. Uma hora está na igreja dando glória a Deus e aleluia. Outra hora está em casa pensando na boca para o inimigo falando um palavrão. Amor. Deus quer que eu e você, nesta noite, sejamos impactados pelo poder do seu Espírito. Aleluia. Se você quer subir, se você quer ficar pronto para o dia do Senhor, não se conforme com esse sistema. Não se conforme muitas das vezes com o teu estado. E fala: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero me parecer com Jesus. E Jesus te manda te dizer nesta noite: lembra de onde caíste. Volte-se para o Senhor. Porque aqueles que se voltam para Deus de maneira nenhuma, Ele lança fora. Oh Jesus. Aleluia. Pai, não queremos Glória ser a Deus. religiosos, Deus. Não queremos somente frequentarmos culto, Deus, e não somos templo do Teu Espírito Santo. O que adianta, meu Pai, sermos pregadores, sermos vasos, ao olhar do homem, Deus, e sermos reprovados por Ti. Este lugar é Teu, esse ministério é Teu, por isso, Deus, move as Tuas mãos sobre nossas vidas. Eu não aceito neste lugar, Ele dará como a moça, espírito, Pai, de difamação, de calúnia. Tu está passando neste lugar com uma peneira, Senhor. Tu tem falado, Pai, que vidas vão adentrar aqui, vão se apresentar para fazer a diferença. Outros irão se apresentar para serem tratados por Ti. Muitos vão adentrar e não vão dar crédito à Tua palavra. Mas o nó revidará probonoros. Mas a visão a qual Tu nos deu, Senhor, vai permanecer. Por isso, Deus, nesta noite, Pai, honra a nossa fé. Somos a igreja pequena, pequena, Senhor, mas servimos a um Deus grande. Para Ti não há impossível, Senhor. Muda, Senhor, eu quero sair daqui diferente. Senhor, eu quero que o meu orgulho, Senhor, seja tratado por Ti a cada dia. Deus, a soberba do meu coração, tira, Pai, como um prepúcio. Circuncida-me nessa noite.
Queremos ser manso e humilde, meu Pai, para que possamos, ó Pai, em meio às adversidades, Senhor, refletirmos a Tua glória. Não queremos ser bodes, queremos ser Tuas ovelhas, Senhor. E a ovelha, Senhor, mesmo quando vai para o matadouro, Senhor, ela vai em silêncio. Oh, Espírito Santo. Algumas pessoas, meu Pai, ainda, Senhor, murmuram, ainda se queixam de algumas situações porque ainda estão vivos para o pecado. Deus me mata nessa noite. Mata para o meu eu. Eu quero ser diferente. Eu não quero carregar um título de pastor e não ser teu servo. Passa nesta noite, em revista da tua igreja nesta hora, lava as vestes, purifica de todo o pecado, desperta as consciências que estão cauterizadas, porque Deus, carecemos nesta noite de um real despertamento. Não deixa o teu filho, a tua filha sair daqui, não, Senhor, da mesma maneira que entrou, não, papai, porque quem sabe pode ser a nossa última pregação. Oh Deus, ontem como me alegrei naquele lado, teus filhos, como povo dará na oração. Temos visto o teu manifestar. E fomos chamados, meu Pai, para sermos, meu Pai, instrumentos nessa geração. Oh Deus, levanta neste lugar homens e mulheres valentes, Deus, que possam pagar o preço pela tua obra. Oh Deus, nos falta pouco tempo, Senhor, para trabalhar. Nós somos os trabalhadores da 10ª hora. Senhor, quando não sente mais a tua presença, quando não chora mais, Deus, diante do teu manifestar, mais Deus, nessa noite, toca nesse coração, toca nessa igreja, Deus. Oh Jesus, meu Pai, Tu tens falado acerca deste lugar, cumpre as tuas promessas, honra a nossa fé, nos dá vitória neste lugar. Reveste a tua igreja agora, com esta armadura nova, esse capacete, essa coraça, essa sandália, esse escudo, esse cinto, essa espada. Desce sobre a tua noiva nessa noite. Receba a noiva do Cordeiro. Embaraçei-me como amor embaraçai. Limpa também os corações, limpa o meu coração, das ofensas. Limpa o nosso coração, meu Pai, de toda raiz de amargura nessa noite. Quem sabe coisas no passado que tentaram ofuscar, meu Pai, o teu manifestar. Porque os limpos de coração verão a Deus. Queremos te ver a cada dia, Senhor, nesta terra e na eternidade. Sopra, Deus, neste lugar. Sopra, Deus, nessas vidas. Em casa. Nos liberta, Pai, da internet. Nos liberta, Pai, dos filmes que não edificam, Deus. Que possamos, meu Pai, o nosso tempo, oferecer o nosso melhor a Ti a cada dia. É o que eu quero, Senhor. E creio que Teus filhos também desejam. Aonde onde falta força, dá força para o Teu filho, para a Tua filha nessa noite. Se tem alguma algema espiritual, hoje está por terra nesta hora. Mas não deixe o Teu filho nem a Tua filha sair por essas portas da mesma maneira, Senhor. Porque, Deus, eu me coloco nesta noite como o pior pecador deste lugar. Te peço perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas. Me arrependo do fundo da minha alma dos meus erros, Senhor. Mas eu quero, meu Pai, a partir de hoje, ser mais crente. Oh Deus, fala conosco, pega cada dia e nos dá vitória. Em nome de Jesus. E amém. Sentados nesta noite, só quem pode. Aplauda o Senhor. Eu navegarei